boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa live no Amo Direito. E já já nós vamos nos apresentar. Fiquem à vontade. Vamos aguardar o nosso convidado chegar também, professor Álvaro. Enquanto isso, já podem anotar aí os nossos perfis para que depois que essa live terminar vocês possam conhecer os nossos trabalhos. É @advogadas do futuro e @álvaroética. E para vocês que estão entrando agora, hoje nós iremos falar sobre um assunto de extrema importância. Quem nunca quis saber como as questões de ordem são elaboradas? E é sobre isso que hoje nós iremos falar com vocês. Só aguardar o prof. Álvaro entrar. Olá! Boa noite! Tudo bom? Tudo excelente. Eu vim de gala. Todo Não chique é? e nós estamos de uniforme hoje, gente. Excelente. E sabe o que é o mais curioso? Eu tenho que confessar, eu estou de calça, não estou de bermuda, porque tá frio em São Paulo. Eu não sei como é que tá em Sinop. Calor, Como é que tá? Tá como frio? sempre. É quase Muito a capital quente. Cuiabá. Não tem o tal do Cuiabrasa? Sério? Nossa. Sinop fica a 500 quilômetros de Cuiabá, mas é quente tanto quanto. Gente, eu vou deixar aqui um pouquinho, já eu vou tirar, só para que vocês anotem, tá? E no finalzinho eu mostro novamente, é só para vocês depois saberem os nossos perfis, poder conhecer o nosso trabalho. Mas vamos ao que interessa. Nós vamos nos apresentar a vocês, então, quem nós somos, quem o professor Álvaro é, para a gente não perder tempo e vamos tratar do que é importante hoje, que é garantir a sua aprovação e como você entender a elaboração das questões do exame da ordem. Nós somos as advogadas do futuro, eu sou a professora Maiara. E eu, a professora Cíntia. E nós temos um perfil chamado Advogadas do Futuro, onde a gente compartilha um pouquinho desse ambiente acadêmico do estudo de direito, com aspecto de direito e tecnologia, voltado um pouquinho sobre a advocacia 4.0. E nós temos um quadro bem interessante todas as quintas-feiras no nosso perfil, que é chamado Momento Ética. E foi esse Momento Ética que nos permitiu conhecer o professor Álvaro, que ele vai se apresentar agora e vai dizer o quanto a ética está envolvida no dia a dia dele e o quanto ele tem expertise para conversar com a gente hoje sobre o exame de ordem. Excelente. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Boa noite para as queridas. Vocês são fantásticas. Eu sou fã de vocês, já virei fã. E é engraçado porque foi isso. Foi a internet que fez eu começar a seguir o perfil das Advogadas do Futuro. Então, assim, eu tenho que reportar, sim, vocês são advogadas do futuro, vocês trazem realmente aquilo que vem por aí, vocês já são uma realidade. Então, é uma alegria muito grande poder dividir a tela com vocês, compartilhar um pouco de conhecimento, não só meu, como de vocês. Meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, eu sou professor de Direito há 15 anos, exatos 15 anos, leciono em São Paulo, na PUC São Paulo, tanto na graduação como no mestrado e no doutorado, e também leciono no meu curso, eu leciono ética profissional na parte da OAB, junto com o professor Marco Antônio Araújo Júnior, e leciono no concurso público Filosofia e Teoria do Direito. Eu penso que... Só tem uma coisa para falar. Animal! É isso, gente, é isso. Eu sou uma Ei, pessoa... professor, somos duas duplinhas. Aqui são duas duplinhas e lá também é uma duplinha. Isso mesmo, gente. São duas duplas. Pessoal, e assim, ó, quem tá chegando aí, a gente precisa realmente que esse assunto que hoje nós vamos tratar chegue a todas as pessoas que vão prestar o exame de ordem, que estão estudando. Então, não deixe de compartilhar essa live. Pega esse aviãozinho que tem aqui embaixo, compartilha aí no mínimo com 2 pessoas, porque o que nós iremos falar aqui hoje pode ser aí o cerne da questão para que você consiga a sua aprovação e que através de você alguém obtenha também um resultado positivo. Então vamos compartilhar, fazer essa corrente do bem. Quanto mais coração, mais aviãozinho, o Instagram entende que o que nós estamos falando está sendo relevante, que isso vai ajudar alguém. E quem nunca se perguntou como a prova da OAB é elaborada e como isso pode ajudar você a ter a sua aprovação. Então, vamos fazer isso daqui subir, mandar coraçãozinho. Depois da live de hoje, vocês nunca vão olhar para o exame de ordem da mesma forma. Nunca lerão uma pergunta da mesma forma. Tenho certeza, não é, professor? Isso é muito importante, porque tem algumas pessoas que prestam o exame de ordem hoje. Quando eu falo que eu sou professor há 15 anos, não é para mostrar que eu sou velho, é para mostrar que essa idade, ela ajuda a lembrar algumas coisas de como era o exame de ordem. Antes do exame de ordem, ele era organizado por estados.
Depois ele se anunciou nacional, mas não foram todos os estados de uma vez que entraram. E quando ele era organizado por estados, cada um fazia a sua prova. Tinha prova mais fácil, prova mais difícil. Então tinha estados, dizem que, por exemplo, o Rio de Janeiro tinha uma prova num nível muito difícil. Tinham outros estados, e aí eu não vou citar o estado que dizem que a prova é fácil, mas que diziam ser mais fácil a prova. E era uma elaboração como? Um grupo de advogados que elaboravam as questões tanto de primeira como de segunda fase. A correção era muito voluntarista, as pessoas iam lá, corrigiam as provas. Então, assim, tinha uma proximidade muito grande do candidato com a própria sede da OAB. Então, assim, era uma coisa bem fácil de ser fraudada, inclusive. Foi objeto de investigação em 2007 da Polícia Federal. Eu me recordo, eu lecionava num curso preparatório aqui em São Paulo, o Jornal Nacional, chega o William Bonner apresentando, bate o papelzinho no sábado à noite e diz: e agora, uma notícia de última hora. O exame 137 ou 134 da OAB São Paulo acaba de ser suspenso por suspeita de fraude. Isso, vocês não sabem essa história, eu tenho certeza. O que aconteceu? Era um tio da Kombi, olha como é que funcionava. Xerocava as provas, saía de uma gráfica com o tiozão da Kombi, ia dirigindo a Combosa. Esse tio foi lá e pegou um caderno de questão. Vendeu o caderno de questão por R$10.000. O aluno que comprou falou: não vou ficar no prejuízo. Vendeu 2 por 5. Aí o outro que comprou por 5 vendeu 5 por 1. O resultado é que na véspera da prova, muitos alunos tinham acesso a esse caderno de questão. Pra vocês terem uma ideia do que aconteceu. Era realmente uma prova muito mais fácil de ser fraudada. E aí o tempo foi passando. 2006, 2007, nacionalizou tal. E a gente chega nesse modelo CESP-UNB e depois OAB-FGV. E agora a gente tem um modelo diferente, né, meninas? De feitura da prova, de realização. Não é uma coisa assim de improviso, né? E para quem chegou agora, gente, nós estamos falando sobre como o exame de ordem, o exame da prova da OAB é elaborado e o quanto saber o que tem de trás, né, por a elaboração de uma pergunta é importante para a sua aprovação no exame de ordem, para que você receba a tão sonhada carteira vermelha e passe a exercer a sua profissão na advocacia. E é isso que o professor Álvaro está falando, é muito importante, por quê? Porque depois que a gente teve essa unificação do exame nacional, né, no Brasil todo, elaborado pela FGV, isso trouxe uma transparência, uma lisura. E é sobre exatamente isso que a gente quer começar a nossa conversa. Então, como que funciona toda essa questão da escolha dos examinadores? Quem é que elabora essas questões? Como é que uma pessoa vai dar conta de elaborar o caderno inteiro de questões? Não tem como. Então, primeiro a gente precisa entender como isso funciona. Vocês que já se inscreveram em alguma oportunidade ou já abriram na página da FGV, viram lá que dias antes da prova, a FGV publica, né, a relação dos coordenadores e dos professores avaliadores do exame de ordem. E aí, às vezes, passou batido, nem olhou aquilo lá, ou se perguntou: que coisa é essa? Para que serve essa relação com tantos nomes? Então, entender isso também faz parte da construção da elaboração do exame de ordem. Então, a FGV, ela tem o seu presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem, né? E esse coordenador, esse presidente nacional, ele vai escolher os coordenadores do Exame Nacional. Então, ali, se vocês olharem na descrição dessa lista, você tem juízes, promotores, advogados de referência, todos eles doutores em direito, que têm aí um know-how e um conhecimento específico e técnico de cada área, de cada matéria do direito. Olha lá, o professor Álvaro já está mostrando para vocês como essa lista é publicada. Dias antes do exame da ordem, você tem essa lista publicada no site da FGV. E saber isso é importante para a sua lisura, para a sua transparência e para a segurança dos candidatos que fazem a inscrição, saberem exatamente quem é que elabora tudo isso, né? Então, quando você tem essa transparência, você tem essa segurança também. E caso alguma dessas pessoas tenha algum comportamento que não seja sigiloso e condigno por estar nessa lista, você tem os seus meios de poder comunicar isso à FGV. Então, ali vocês vão ver 2 blocos: coordenadores e professores avaliadores. Então, como que funciona? Né? Os professores avaliadores
vão pegar de um banco de questões, que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, que o professor Álvaro tem uma certa, né, uma história dele pessoal sobre o convite para ser elaborador de questões do exame de ordem. Então, vai pegar desse banco de questões, professores avaliadores por tema. Então, a gente já teve a oportunidade na semana passada de fazer uma live com o professor Tiago Carcará, por exemplo, que é um dos avaliadores da matéria de constitucional do exame de ordem. Então, ele vai pegar essas questões, selecionar pela quantidade que tem no exame e vai encaminhar isso para o coordenador. O coordenador, por sua vez, vai fazer uma segunda seleção dentro das questões selecionadas e vai escolher as 8 de ética, as 2 de filosofia, as 2 lá de consumidor, vai escolher a quantidade fixa que tem lá na sua prova da UAB. Então, dentre as 10, 12, 15 que o avaliador entrega para o coordenador filtra e escolhe as selecionadas. Depois disso, essas questões pré-oficiais são encaminhadas para o presidente da Comissão Nacional do Exame de Ordem. Ele, por sua vez, vai chancelar se serão aquelas ou não, ou vai solicitar alteração em alguma dessas perguntas. Beleza, decidido quais são as questões ali do exame de ordem. Como que funciona isso para um exame que uma pessoa seleciona ser aplicado na mesma data, no mesmo horário, no mesmo momento, em todo o país? Perceba que existe uma estrutura por trás disso. Há muito tempo antes, as escolas já são selecionadas, as faculdades já são selecionados coordenadores locais, né, que vão receber treinamento para aplicação. Por sua vez, né, os advogados e as pessoas que vão aplicar em cada cidade já receberam treinamento também. Então, perceba que tudo isso é uma engrenagem que precisa rodar da maneira correta para que chegue no dia e tudo aconteça da forma que tem que ser acontecido. Então, depois disso é encaminhado, então, essas questões são diagramadas e colocadas na ordem correta, feitos cadernos de forma alternada, e é por isso que você recebe o caderno branco, ou amarelo, ou verde, ou azul, né? Então, isso é embaralhado por ordem de bloco de matérias, e aí isso é encaminhado para as centrais, para que seja impresso e distribuído para todo o Brasil. E aí, essa distribuição, ela tem um critério e tem muita segurança. No dia do exame da ordem, por exemplo, esses cadernos eles são levados e acompanhados pela Polícia Federal. Tamanha é a segurança que você precisa ter de que há uma lisura, há um sigilo e não há preferência de examinador de candidato algum. O tiozão da Kombi não tem mais, né? Não tem mais, o tiozão da Kombi não tem como. E aí você pode se perguntar, beleza, mas e aí, quem que elabora esse banco de questões? Da onde vem isso, professor? Conta para nós a sua experiência sobre isso. Primeiro que a gente percebe que por essa narrativa, a prova ela mudou completamente. Então, antes a gente não tinha uma prova madura, a gente tinha uma prova que verificava para aquele que se inscrevia, fazia a prova, ok. Mas existiam alguns caminhos obscuros que não traziam essa segurança na realização da prova. Hoje, ela tem aí toda essa segurança narrada, de seleção das questões, acesso ao caderno de prova. Não é mais todo mundo que tem acesso ao caderno de prova. Daí tem toda essa segurança. Na semana da prova vai ser feita a impressão e distribuição. Essa distribuição tem toda uma segurança. A prova é guardada num cofre, ou seja, não é uma coisa, né, de improviso. Agora, e essas questões são elaboradas de que maneira, né? Eu penso que aqui é uma problematização que eu faço sempre quando eu dou aula de infrações disciplinares, para poder explicar o artigo 34 das infrações disciplinares, mas para dar para o aluno uma dimensão de raciocinar como a questão é elaborada. Então, vamos lá, vamos contar a vitória aqui do aluno. Eu propus aqui como tema de live, junto com as advogadas do futuro, como a prova da OAB elaborada, ou por que você não passa no exame de ordem. Muitas vezes o aluno ele vai para a prova pensando o quê? O que será que vão me perguntar? E nunca se pergunta como será que o avaliador faz a questão. O que eu estou falando agora é um tema hermenêutico. Então eu preciso entender como a questão é feita, por detrás da prova. Então, olha só a narrativa rica que a gente está fazendo nessa live, ao contar como a prova é feita, como as questões são selecionadas, quem são esses professores, os professores que estão aqui, destacados, é público do último exame. O próximo não altera tanto a banca. Então você vai verificar quem são os professores. Professor de curso preparatório, com experiência, vê quem é o professor, vai ver o currículo dele, a área de pesquisa, quais temas ele mais gosta.
para já perceber se pode existir uma inclinação na hora de fazer a questão. Agora, você vai prestar o exame. Passou na primeira, passou na segunda fase, estudou para a primeira e para a segunda e passou, virou advogado. Fez o juramento, pegou sua carteira vermelha, está todo feliz. E aí você fala, bom, tem que começar o meu relacionamento, começar a fazer network. Pronto. Então vamos supor que na sua subseção tenha lá um chá, um café com debate jurídico. E aí você participa, toma daqui um chá, bebe um café, come um biscoito, vai trocando ideia. Chega alguém lá e fala, gente, esse domingo vai ter prova da OAB. Não ganha nada. Mas alguém quer ir lá aplicar a prova? Talvez você queira. Você queira porque é um prazer ser sádico. As pessoas são sádicas. Elas pensam, poxa, deixa eu ver a pessoa sofrer agora do outro lado. Eu já fui, professor. Aí, tá Durante vendo? 3 anos fui Estamos aplicadora de prova. sádicos aqui, tá vendo? Os sádicos existem, meu povo e minha povo. E aí o que acontece? Tu vai lá aplicar a prova. Vai lá aplicar. Aí sempre tem um representante da FGV, sempre tem um representante da OAB. Na elaboração das questões, quem vai imprimir é a OAB FGV que foi contratada, quem vai selecionar é a OAB indicada pela FGV, tem todo um trâmite. E aí, nesses bate-papos, e aí o que você está fazendo? Ah, estou fazendo uma pós-graduação, poxa, em que área, em tal, qual? Ah, bacana. Onde você está estudando? Ah, estou estudando lá no meu curso, com o Darlan, com o Marco Antônio, com o Álvaro. Que bacana. Você vai começar a fazer esse relacionamento, esse network, como o Douglas está perguntando. Você vai começar a trocar ideia com esse pessoal. Lá pelas tantas, fala, tu não quer elaborar questão para prova? Você pode ser um dos elaboradores de questão de prova. Você recebe o convite, está lá. Tu num ano estava prestando o exame, 2 anos depois, o que você faz? Você está fazendo questão da prova. E aí? Você tem que elaborar uma questão da prova. Você que está assistindo a live, agora está problematizado. Você tem que elaborar uma questão da prova. O que você vai fazer para elaborar uma questão da prova? Algum lugar você vai ter que recorrer. Vamos lá. Maiara e Cíntia, vocês recorreriam em primeiro lugar ao quê para poder elaborar uma questão da prova? A leitura da lei seca. A leitura da lei seca e dentro disso você vai brincar com as alternativas, você vai brincar, né, com aquilo que está posto ali. Pronto. E a gente leva muito em consideração também aquela visão de mundo que a gente tem sobre a matéria. Por isso que quando sai, quem são as pessoas que estão à frente, quem é o coordenador, quem é realmente o avaliador, é importante o aluno ver qual é a importância de saber tudo isso. Tem bastante gente chegando agora, professor, e perguntando ali o que a gente estava falando. Pessoal, que estão entrando agora, nós estamos falando hoje como as questões da UAB são elaboradas. E como que esse procedimento, durante todo o certame, ele traz uma segurança, ele traz uma lisura, porque em outro momento não era assim. Era feito de forma separada, isolada, e hoje, realmente, com esse exame unificado, e toda essa questão de Polícia Federal participa, existe todo um cronograma. Isso justamente para que você que vai prestar o exame de ordem, você sinta realmente que você está fazendo algo que é sério. Lembrando que para a gente advogar, um dos requisitos é passarmos no exame de ordem. Então, assim, quem faz direito, vou fazer direito, não sei para quê, mas se em algum momento você fala, olha, já sei para que eu fiz direito, eu vou me tornar advogado. O exame de ordem, em algum momento, vai fazer parte da sua vida. E é sempre uma porta que nunca pode ficar fechada, porque independente de ir para o concurso público, se um dia você precisar advogar, os seus anos de experiência lá não vão ser necessários para que você possa advogar. Então, realmente, você vai ter que, em algum momento, passar no exame de ordem, tá? Então, assim, tentando ali fazer um paralelo para quem está entrando e está chegando agora também. E aí, a gente agora está discutindo sobre... Fica à vontade, prof. É ótimo. Não, tranquilo, gente. O que eu estava comentando, retomando aqui na nossa fala, era o outro lado da prova. Ao invés de você pensar o que vão te perguntar, é como a questão é feita. Se você ganhar essa dimensão de como a questão é feita, você está preparado para responder não apenas a questão de ética ou a questão de penal, mas também a de constitucional, administrativo e tantas outras. De fato, quando você começa a pensar, o elaborador da questão recorre ao quê? Eu resumo em 2 coisas. Primeiro e fundamentalmente, a lei.
E segundo, ele vai recorrer à questão, às questões anteriores. Você acabou de passar no exame de ordem, que está me assistindo aqui, acabou de passar. Então você é advogado novo. Você está ali tipo, poxa, não vou fazer feio com os colegas, não vou fazer feio com os amiguinhos. O que você faz? Vai ver as provas anteriores. E as provas anteriores para entender o padrão de pergunta. Para quando você for elaborar a sua, não fugir tanto. Isso é muito importante. O que eu estou fazendo aqui está a questão, aqui está você examinando. Eu estou colocando você do outro lado. Eu estou colocando você do lado do examinador. Você está dando um passo à frente. Agora você não está mais esperando a questão. Você está pensando como a questão é elaborada. Estudar dessa maneira faz toda a diferença. Em qualquer área. E eu estou falando isso com base na filosofia, com base na hermenêutica, com base em conhecimento, também de experiência de aula. Prestem atenção. Pensem como a questão é feita. Ver as questões anteriores e ler a lei. E aí você vai elaborar a questão. E perceba, a grande maioria, não digo todas, mas a grande maioria, 80% da prova, 80% da prova, é exatamente a narrativa, por exemplo, ela pega um exemplo e te narra o que diz o artigo legal. Ela te narra o que diz a lei, com todos os elementos. Ou ela tira um. Quando ela tira um elemento, a questão fica errada. Quando preenche todos os elementos, a questão está certa. A prova da OAB, em mais de 80% das questões, é assim. Eu pego o texto legal, dou um exemplo e narro exatamente o texto legal, alternativa correta. Eu pego um texto legal, suprimo um elemento e crio uma alternativa errada. Isso é a questão do exame de ordem. Quando você entende isso, você se emancipou. Você foi para o lado do examinador e agora a coisa fica mais fácil. Na faculdade, os meus colegas, eles diziam o seguinte, eles me chamavam de alvarenga. Eu nunca fui o aluno exemplar de notas altíssimas, mas eu era alguém que conseguia saber a questão da prova. Eu fazia um resumo, olhava o resumo e pensava, se eu fosse perguntar para a turma o que é importante aqui, e eu via a questão. Então, quando você estudar a letra da lei, perceba o que é importante aqui. Como eu perguntaria isso? Tu se emancipa. Eu tive um aluno, e isso compartilho com as advogadas do futuro e com todos que estão nos acompanhando. Eu tive um aluno que pegou o artigo 34 do Estatuto da OAB e fez uma questão por inciso. São 29 incisos. Ele fez 29 questões. Ele elaborou. Não importa se foi bem elaborada ou mal elaborada. Ele entendeu que a lei ela vai ter palavras-chave marcantes. Não, talvez, nunca. Isso é o importante. Quando você pega essa dimensão, tu voa. Então, olha só o que nós estamos compartilhando nessa live com vocês. Aqui, como é feita a questão da OAB. Isso daí, eu achei fantástica essa narrativa. Aprendi muito sobre como é feita a questão da OAB. Eu tinha visto lá, a coisa velha. O exame era o 134 mesmo, que me perguntaram. 134 teve fraude. O tiozão da Kombi pegou o caderno de questões. Agora, hoje, você tem uma seriedade, uma lisura, uma maturidade da prova. E essa maturidade no estudo que você tem que ter. Então, quando você ganha essa dimensão, vá para o outro lado, para depois voltar para cá, em chaves platônicas, sair da caverna. Buscar e aí você verdade. também e você deixa de perder tempo naquilo que não é importante, naquilo que não lhe será perguntado. Então, você olhar para que e você também começa a ter aquele pensamento mais estratégico e objetivo. Por que algumas pessoas batem o olho na questão e já identificam a resposta correta? Né? Porque deixam de perder tempo lá na história do Caio, do Tício, do Médio, que eles foram, fizeram, voltaram, foram amigos. Isso pouco importa da questão. Então, você realmente tem aquela atenção concentrada, dirigida, puxando assuntos que você estudou. Então, você consegue entender que vai lhe ser perguntado aquilo que recorrentemente é perguntado de uma maneira transversa, de uma maneira, às vezes, pouco modificada, pouco mutada, certo? E também de acordo com as expertises pessoais dos avaliadores. Então, se você vai, por exemplo, para um currículo, né? E isso, os bons cursinhos fazem por você. Você não precisa perder tempo nisso, né? Então, os bons cursinhos vão pegar lá a lista dos avaliadores.
vão estudar o currículo. Então, se você vê que aquele avaliador tem, né, uma tendência para estudar investigação criminal, você já sabe que vai ter uma pergunta de inquérito policial ou competência do delegado lá na sua prova. Por quê? Porque naturalmente o cara tem uma expertise dentro dos artigos que ele publicou, dentro da tese de doutorado, da dissertação do mestrado, em investigação criminal. Então ele vai nadar de braçada naquilo e pelo menos vai elaborar ou vai optar pelo banco de questões de uma questão que ele tem expertise natural naquele assunto. Nós temos dois padrões, né? Quando você pega os avaliadores e os coordenadores, se você vai verificar o currículo deles, de duas uma. E assim você vai também estabelecer um padrão. E isso é o trabalho dos professores que preparam as aulas do curso preparatório. Nós olhamos o avaliador e falamos, bom, por exemplo, esse daqui de filosofia estuda John Rawls. Ele já perguntou de John Rawls na prova? Nunca. E por quê? Porque como ele sabe que, ao ser publicizado o nome dele, todo mundo vai apostar que ele vai perguntar aquilo, muitas vezes você até desinveste de apontar aquele tema. Você aponta, mas não com tanta atenção. Isso também é importante. Você vai verificando novidades de padrão. E isso também é uma questão que acontece na prova da OAB, que ela mudou. E aí eu me sinto um velho falando de OAB. Mas enfim, a prova da OAB ela tinha 100 questões. 100 questões e 10 matérias. E aí é muito bonito, eu não sei se vocês já viram isso, tanto as advogadas do futuro como quem nos ouve, aquele tiozão mais velho, que é advogado, sabe aquele tiozão mais velho? No meu tempo, a OAB era até prova oral. Não tem? Ele tem, olha, sempre tem. a barriga dele, bate no peito e fala, no meu tempo tinha até prova oral. Aí você fala, nossa, é verdade? Quantas pessoas reprovavam naquele tempo? Ninguém. Primeiro que o exame de ordem era um estágio obrigatório que você realizava e quando não realizasse, fazia a prova da OAB. A prova da OAB era uma prova oral facílima. Você sentava lá, aí, ó, tá vendo? Era o tiozão do churrasco. Aí você chegava, tiozão, quantos amigos seus foram reprovados quando tinha a prova oral? Se tu perguntar isso, ele engasga. Ele engasga com a picanha. Ele vai... não sei dizer, não lembro. Ele não lembra, porque não reprovava. A prova era muito fácil. Aí, quando nacionaliza não, quando em 94 é instituído, à luz do artigo 8º e dos provimentos, lá vai ser o quê? 10 matérias, 100 questões. 10 questões por matéria. Então, tu estudava 10 matérias. 10 questões. Você vem me dizer que agora é mais fácil? Hoje são 17 questões. 17 matérias, 80 questões. Esse número mudou. Você tem uma média de 2,5 questões, de 3 questões por matéria. É 2,7 questões. Imagina só. Tem matéria que tem 8, como ética. Tem matéria que tem uma. Acho que é criança e adolescente. Uhum. Imagina só essa dimensão. É uma prova totalmente variada. É uma prova que você precisa escalonar o seu estudo, organizar o foco da onde você vai empreender esforços. Então, hoje, a prova é muito mais difícil. E quando ela tinha 100 questões e 16 matérias, não tinha filosofia ainda, nem humanos, 15. Os alunos falaram, professor, vai mudar. De 100 vai para 80 questões. Vai continuar o mesmo tempo de prova. Eles ficaram todos felizes. Falaram, agora vai, hein? Vai ter mais tempo. Mentira! Mentira, cascateiro! A prova ficou muito mais difícil. Por quê? Porque agora as questões são gigantescas. Quando tu pega uma questão, ó, vou pegar aqui uma questão da OAB, a questão agora, ela pega, às vezes, metade de uma folha. Poxa, a questão ficou gigante. Conta a história de vida do sujeito, não é? Uhum. Vai lá e fala, Tício celebrou um contrato com Aristóteles. Aí você fala, bom, contrato é civil, Aristóteles é filosofia. Aristóteles, por sua vez, desfere um tiro, aí virou penal isso daqui. E no final da questão fala, o que é lide? Tem nada a ver. Ou tem tudo a ver com a narrativa e você tem que prestar atenção, exemplo por exemplo. Então, a prova hoje sim é mais difícil, a prova hoje sim é mais madura, muito bem elaborada e ela exige do candidato a capacidade de abstração. Abstração para a letra da lei. Dar. A letra da lei é importantíssimo. Resolver questões de provas anteriores com estudo prévio. Não adianta praticar sem conhecer, senão você queima a largada.
é importante. E tem gente que está se perdendo nisso e achando que, não, eu faço questão logo no começo. Aí depois você se engana, são questões que você já conhece. Sua mente já está treinada, você não pode fazer isso. É um grande perigo. É um grande perigo. Ó, Pelezen tá aí, namastê, Pelezen. Pelezen, ó, o nome dele já diz tudo, né? Pelezen, o pessoal chegando aí na live. Eu queria, enquanto eu passo a palavra para as advogadas do futuro, eu queria falar desse livro aqui, ó, que eu vou sortear no meu perfil. Vai ser lá no @álvaroética. Vocês podem me seguir e curtir o último post que eu fiz dos meus livros. @álvaroética. E, ó, eu não vou sortear esse livro só no meu perfil, não. Vou sortear um livro meu também no perfil das advogadas do futuro. Então, eu já quero dizer, para seguir, @álvaroética, vai lá, curte a foto que tem todos os meus livros. De quem curtir, eu vou sortear uma pessoa para mandar o meu livro de comentários ao Estatuto. E no perfil da Advogadas do Futuro, eu vou sortear meu novo livro, O Erro de Kelsen, que acabou de ser publicado. Esse livro, eu Tá vou aqui, falar ó. um negócio para você. Estou esperando chegar aqui na minha casa, porque é o seguinte, esse livro está muito aguardado a leitura, O Erro de Kelsen, de autoria do professor Álvaro. Desse jeito a gente fica assim, ó, um Seguimor nível 2 É, aí, entendeu? Seguimores, Tipo, seguimores. mais ainda. Mas, ó, precisamos ver os seguidores indo lá, então, hein? Vou sortear Com no certeza. isso aí. Pessoal, não esqueçam, ó, @álvaroética e @advogadas do futuro. Tem muita coisa legal nos nossos perfis e, assim, somos professores, então a gente realmente tem esse maior prazer em compartilhar o dia a dia, algo da advocacia, algo da docência, realmente para auxiliar vocês. E aí, professor, falando de tudo isso, algumas pessoas começaram a mandar assim, mas eu estudo assim, eu estudo daquele jeito. O que a gente hoje tem que entender, e também tem alguns pontos. Primeiro, a gente tem que se conhecer e saber também qual é a nossa melhor forma de aprender. Por quê? Da mesma forma que nós temos personalidades, comportamentos, nós temos maneiras de aprendizagem que são diferenciadas. Alguns aprendem ouvindo, outros aprendem vendo, outros aprendem falando e outros precisam da origem para fazer a ligação. Só que quando a gente fala em exame de ordem, como a questão é elaborada, a gente começa a tentar aprender com base em questão, no ponto de interrogação. Qual é a pergunta? Então eu mudo a minha forma de aprender. Eu faço a pergunta e eu tento também encontrar a resposta. Eu começo a me imaginar naquela cena. E quando a gente imagina, quando a gente utiliza outras ferramentas, a nossa criatividade, o nosso subconsciente, a nossa imaginação realmente dentro daquela história, a gente começa a ver o que o examinador ele está querendo e a gente consegue ver com maior clareza qual é a resposta que ele está pedindo da gente. A gente chama isso de aprendizagem em forma de situação-problema. Então, é muito importante. Fazer mapa mental é legal? É super legal. Resolver questões é legal? É legal. Mas a gente precisa saber, primeiro, qual é a minha forma de aprender. E a gente precisa buscar isso, precisa ver, olha, eu vi a videoaula e foi ótimo. Eu expliquei para alguém, eu aprendi melhor. E aí a gente começa também a falar. O que ele está querendo pensar? É realmente o que o professor Álvaro falou. Você sai dessa parte de aluno e você entra nesse outro lado. O que ele está querendo dizer com isso? E quando a gente vira essa chave, vocês podem aí realmente ter uma mudança nos resultados que vocês vão começar a ter no estudo. E isso é para o exame de ordem, isso é para o concurso público, isso é para algo que você vai fazer dentro da advocacia. Quando a gente estuda baseado em problema, quando a gente se vê dentro daquele caso, a gente realmente consegue encontrar coisas que antes nós não estávamos vendo só tentando ler. Então, realmente, a gente consegue extrair muito mais ali do que nós estamos vendo. E aí, quando a gente fala em estudar para o exame de ordem, gente, nós temos que entender que é necessário conhecimento, sim, mas também é necessário técnica. Existe técnica por trás do exame de ordem e é isso que os bons cursos, né, por todo o país te ensinam. A técnica de pensar cada matéria, cada disciplina, cada questão. E aí, a gente precisa também entender que quando eu estudo para o exame de ordem, diferente de estudar, às vezes, para um outro concurso, eu preciso estudar focado naquilo que vai garantir a minha aprovação. Que eu não estou tentando ali acertar as 80 questões, que não vai ter uma medalha, sua carteira não vai ser mais vermelhinha do que a minha se você acertar mais questões na primeira fase do que eu acertei quando eu passei. Então, o que a gente precisa? Estudar focado. Eu preciso o quê? Eu preciso bater 40. Se eu acertar 40, 41, 42, eu estou dentro da segunda fase.
Então, é isso que o cursinho faz por você. Então, às vezes, você vai ficar horas estudando, às vezes, uma matéria que vai cair uma pergunta. Não, dessa disciplina eu vou estudar os macetes, aquilo que é mais urgente. E eu vou me concentrar, me deleitar mais tempo naquilo que tem maior probabilidade de eu acertar mais questões. Não é isso, professor? Estou errada? É isso exatamente. Mas o aluno também, quando tem tempo, e aí é o momento também da gente refletir, está passando por uma pandemia mundial, a gente não pode fechar os olhos e afastar o conflito. Mas o conflito nos traz, para quem tem condições de ficar em casa, tempo de estudo, e agora começa a ficar triste, jururu, meio sem rumo. Por isso também eu falo, é importante você ir para um curso, se der a oportunidade, a honra de estudar conosco no meu curso, eu ficarei muito feliz. É o quê? É você entrar numa trilha de estudo. Outra, o teu tempo de estudo agora é maior. Você tem mais tempo para estudar. O foco, naturalmente, tem que ser nas matérias de alta incidência. Tem as matérias de baixa incidência, que é um outro grupo. Inclusive, a gente podia até propor uma live falando disso. Como estudar, é como estudar para a OAB. Não como a prova elaborada, porque como a prova elaborada é importantíssimo. E como estudar? O como estudar tá o quê? Você entender quais são as disciplinas, focalizar nessas disciplinas. Saber a maior incidência temática em cada disciplina. E ir estudando. Só que também as matérias de baixa incidência, de alguma maneira você tem que estudar. ECA, ambiental, consumidor, humanos e filosofia. Cinco disciplinas, se incluir internacional, são 13 questões. 6 disciplinas, 13 questões. Só que 13 questões pode ser a diferença do 39 para o 40. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro o seguinte, estude ao menos os princípios. Estude os princípios que regem as matérias de baixa incidência. Por exemplo, direito ambiental, estude os princípios e veja qual o dispositivo mais exigido. Criança e adolescente, a mesma coisa. Sempre que é aquela história da criança viajar, o jovem viajar, não sei o quê. Consumidor, idem. Assim vai. Filosofia, eu posso dizer com um mínimo de propriedade, filosofia são 2 questões. Uma está no texto. Então, não dá para você falar filosofia, eu chuto as 2. Não. Leia o texto das 2, uma é sua já. A segunda, você vai ter que ter minimamente um referencial teórico. Mas tem alternativas esdrúxulas e você consegue responder. Eu não consigo admitir, o sujeito fala assim, farei o tal do chute técnico. Eu não posso desqualificar tudo aquilo que eu estudei, mas eu preciso ter técnica para também resolver a prova. Então, é essa dimensão que é importante. E dentro do que foi dito aqui, tem uma questão importantíssima, que é qual? Você ter o seu equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional você vai ganhar de várias maneiras. Eu costumo problematizar para os meus alunos dizendo sempre isso. Quantas questões tem na prova da OAB? Imediatamente o aluno fala, 80. Quantas questões tem na segunda fase da OAB? 5 questões e uma peça prático-profissional. E eu respondo, resposta errada. A prova da OAB tem uma pergunta. A pergunta é se você é advogado. A pergunta é se você é advogado e você tem que provar isso para a OAB. Sim, eu sou advogado. Então vá lá e mostre. Vá no dia da prova, senta a tua bunda ali e você está sentando no teu escritório. No seu escritório, você terá que responder a 80 consultas. E dessas 80 consultas, você tem o direito de errar metade delas. Se tu for advogado, estiver convencido disso, você está indo para o seu escritório num dia de trabalho para responder a 80 consultas. E dessas 80 consultas, você pode errar metade. Indo para a segunda fase, você escolhe qual a área de atuação do teu escritório. Tu vai sentar de novo ali, vosso bumbum, para a segunda fase, para fazer o quê? Para fazer 5 consultas por escrito e uma petição com a letra da lei apenas. Portanto, não é difícil. Essa dimensão, novamente, te coloca do outro lado. Agora, não como examinador, mas como advogado. Quando você se vê advogado, você se vê diferente. Quando você vai para a prova se sentindo um advogado, não arrogante, nem prepotente, nem falso modesto. Porque o arrogante é o que se arroga da potência. O prepotente é que nunca testou a potência de estrela. E o falso modesto é aquele que finge ser humilde, mas não é. Sendo humilde. Porque a humildade está no realismo.
O sujeito que é realista e vai para a prova pensando, eu sou advogado, eu preciso mostrar isso agora para a OAB. Ele senta, responde a 80 consultas, acerta mais da metade delas, vai para a segunda fase, escolhe a área de concentração, responde a 5 consultas por escrito e uma peça prático-profissional. E prova para a OAB que sim, ele é advogado. Isso eu acho a coisa mais linda para o sujeito ir para a prova. Ele tem que ir pensando isso. Ele não tem que ir para a prova pensando, será que a prova vai ser difícil? Será que eu vou mostrar que eu sou advogado? Ele tem que ir lá acreditando que é advogado. Quando nós acreditamos no personagem que exercemos, nós conseguimos brilhar no palco. Isso é importante. Enfim, eu me empolgo, eu pareço... Ei, para quem é advogado também, escuta isso, faz a mente brilhar os olhos. E é algo que nós temos, é uma verdade que nós temos que ter internalizada dentro de nós. Porque isso muda muito. A gente sabe, né, professor, que muitos, depois dos alunos que vêm nos procurar, que estudaram, que às vezes fizeram tudo certinho, essa questão emocional, essa questão psicológica, de fisiologia do corpo, isso acaba atrapalhando no desenvolvimento da prova. Então, a gente realmente tem que pensar em nós como uma engrenagem muito completinha, que a gente tem várias competências que precisam estar equilibradas. Então, a parte técnica do estudo, de como estudar corretamente, tem que ser feita. Mas essa parte também de você ter um preparo emocional e você ir para a prova, se sentindo que você passou tantos anos se preparando por esse momento, para esse dia. Ontem eu achei engraçado que nós conversamos com uma colega de Sorriso e ela justamente, uma cidade próxima nossa, vai passar por todo um processo semelhante e a gente conversava com ela justamente isso. Se veja na posição de que você já é advogada. E quando você consegue realmente ter essa verdade muito firme dentro de você, isso muda muito a perspectiva de como a gente vai começar a enxergar as coisas. Isso. Poxa, o Napoleão Bonaparte dizia isso, né? O que dá significado aos pontos fixos são os pontos móveis. A gente precisa entender que as coisas são dinâmicas. E tem uma questão também, que a nossa problemática aqui foi, por que você não passa na OAB? Então, pode ter muita gente machucada nessa live. Pode ter muita gente que já foi reprovado no exame de ordem. E isso não significa que você não é advogado. Isso significa, muitas vezes, que, primeiro, você não se perdoou. Segundo, você não detectou quais são as suas efetivas dificuldades. Eu gosto de penal. Então, tu vai estudar penal, mas tu não vai estudar só penal. Você tem que verificar onde foi a tua fragilidade. Tu tem que enfrentar a sua fragilidade. Eu me recordo, uma amiga minha, hoje defensora pública, chegou um dia no almoço e falou assim, Álvaro, eu não passo no concurso porque eu tenho dificuldade em processo civil. Eu falei, de que adianta você contar para mim que você tem dificuldade em processo civil? Eu quero saber o quanto você está estudando de processo civil. Não adianta, eu não aprendo. Eu falei assim, então você não vai passar. Eu já tenho que antecipar para você não se frustrar. E aí ela parou. Eu falei, mas você quer o quê? Você quer que eu te dê um abraço, um chocolate e fale que vai dar tudo certo? Não vai. O realismo é necessário. Você precisa enfrentar a sua dificuldade. Então, é lógico, na faculdade eu tenho certeza que vocês tiveram professores bons e professores ruins. Os professores ruins eu sei qual era a desculpa que vocês davam, porque era a mesma que eu dava. E todos que estão na live, era assim, não é que ele não é bom, ele é bom, ele só não tem didática. Porra, ele é uma merda. Desculpa o palavrão. O cara é péssimo, pô. Um cara que ele é bom, mas não tem didática, quer dizer o quê? Ele é ruim. Você vai ter professores ruins. E esses professores ruins que você tem os professores. Esses professores ruins que você tem, você vai ter dificuldade na matéria, muitas vezes. Hora de estudar. Cria um bloqueio, né? É isso. Mas é a hora de abrir essa janela e falar, eu preciso estudar isso daqui. Eu preciso estudar o tema desse professor. Eu preciso me enfrentar. Porque senão, a gente vai colocando travas e gerando problemas. E o grave problema, as pessoas não se perdoam. As pessoas não se perdoam. Presta atenção no vitimismo que muita gente constrói. Elas não se perdoam. É aquela pessoa que fala, no meu terceiro exame, no meu segundo exame, no meu primeiro exame, não existe primeiro exame. O primeiro exame é sempre o próximo. E o próximo precisa ser o da sua aprovação. É assim que você tem que pensar. Eu me recordo de um aluno do Rio de Janeiro, eu tenho muitos alunos do Rio de Janeiro, S2 Rio de Janeiro, amo o Brasil inteiro, mas esses alunos seguidores do Rio são fantásticos. Estou vendo que a Carol está aqui e tantos outros alunos. Esse aluno, o Eduardo, eu não me esqueço, esse cara prestou a prova, para vocês terem uma dimensão, mais de 20 vezes a primeira fase. Mais de 20 vezes.
E esse cara nunca foi para a segunda fase. Nunca, nunca, nunca. Porque criou uma trava, tinha uma série de questões que travava. O cara já advogando praticamente, sabia tudo da matéria. Você fala, como é que ele não passa? Quando ele foi para a segunda fase, ele me manda um áudio emocionado, falando, professor, fui para a segunda fase, mas agora? E agora? Eu falei, agora o quê? Aí ele falou assim, e agora, professor, se eu não passar, eu tô ferrado. Eu falei, você para de pensar isso. Essa é a sua primeira segunda fase, portanto, é a primeira vez que você vai fazer essa prova e você não tem o direito de trazer os 20 fantasmas das provas anteriores para essa prova. Não traga os seus fantasmas, se perdoe e faça essa prova. O cara não só passou, como passou com nota superior a 9, hoje é advogado, está brilhando no escritório e sendo promovido. E ele compartilha essa alegria. Então, eu penso que assim, a pessoa precisa entender que ela deve se perdoar, no melhor sentido da palavra, em que ela vai se perdoar por não ter passado, mas vai levar o que existe de melhor, o que ela não conseguiu render na prova anterior, para nessa conseguir. E aí é aquela situação, né, de nós sermos realistas. Você não pode deixar de ser gentil com você mesmo e se vitimizar porque lá na faculdade eu tive que trabalhar o dia inteiro, eu tinha que fazer faculdade à noite, eu não tinha tempo para estudar como meu amigo estudou, por isso que ele passa e eu não passo. Espera lá. Basta cada dia o seu mal e cada um tem uma história de vida que não me permite, gente, não me é digno comparar a minha situação com a situação da minha colega, porque ela tem valores, constituições familiares, financeiras diferentes da minha e tá tudo bem. Ela não é nem mais e nem menos que eu em razão da situação dela. Agora, o que eu também não posso é levar isso para minha vida inteira como escopo, como escora, para justificar, às vezes, a minha procrastinação ou a minha preguiça. Então, são situações distintas que a gente precisa trabalhar aqui. Se o seu problema, às vezes, é com essa questão de valorização, de autoconhecimento e realmente quebrar essas crenças limitantes, então vamos trabalhar isso. Vamos valorizar a sua bagagem. Você fez 5 anos de faculdade, meu amigo. Você não saiu da faculdade sem saber nada, não. Por mais que, às vezes, você fale, não foi da melhor forma, não estudei o quanto que eu deveria, fiz conforme as minhas forças, mas tá legal, você foi digno de ser bacharel em direito, de colar grau, então tem muito conhecimento ali dentro de você. Tem muita coisa dentro de você que precisa agora só ser potencializado num bom cursinho e num bom estudo, né? Então, e aí é outra situação. Ah, olha, né? Então agora eu vou fazer prova e vou... Não, pera lá. Se você não empreender todos os esforços necessários, aí não vai adiantar, porque a gente já também falou que a prova é difícil e depende de um sacrifício, gente. Não adianta. Se você não der tudo de si para aquele empenho, é porque necessariamente aquilo não é tão importante para você. E dói dizer isso, mas é que quando você realmente deseja algo e quer algo, você se esforça e faz tudo o que você pode para aquilo acontecer. E quando a gente faz tudo o que você pode, é do jeito inteligente. Então não é sair fazendo prova, vendo o gabarito, acertei tanto, amanhã eu vou fazer prova do mesmo jeito. Não, não é assim. Tem técnica para fazer prova em casa. Eu preciso, né? Eu brinco que os meus professores do cursinho falavam isso para mim, então, não tinha essa sistemática de simulado nacional, meu cursinho foi online, não tinha toda essa aparelhagem tecnológica que tem hoje, que é muito melhor. Então, na minha época, como que era? Domingo agora todo mundo vai fazer prova, beleza? Nós vamos mandar no seu e-mail, você vai desligar o seu celular, você vai cronometrar o seu tempo, você vai levar para sua salinha do seu escritório, lá onde você vai fazer a prova, sua barra cereal, sua água, entendeu? E se você for pedir para ir no banheiro, você vai no banheiro e volta. Você vai pedir para você mesmo, vou no banheiro, beleza? Vou lá e volto. Então, quer dizer, você tem que se sentir fazendo a prova. Porque uma coisa é fazer um simulado, vou fazer um simulado aqui meia-noite, aqui em casa, depois de assistir um filme na Netflix. Não é assim que você faz prova. Não é assim que eu treino para exame de ordem. Porque é um treino completo. Existe toda uma questão emocional, fisiológica, né, de cansaço. Existe todo um aparato para você efetivamente treinar o dia da prova. Não se treina meia boca, se treina efetivamente. E quando você for fazer a correção, você também tem que fazer uma correção criteriosa do que você errou. Não adianta corrigir por corrigir. Eu tenho que corrigir reestudando o que eu errei. Corrigir de forma crítica. E só passar para a próxima pergunta. E daí não tem aquelas perguntas assim que eu acertei no chute? Essa você tem que corrigir também. Que você às vezes não tem o conhecimento necessário. Não pode se auto-sabotar, achar, não, eu acertei então no chute, vou para a próxima. Então o que a gente está querendo hoje conversar com vocês é isso. É um novo olhar sobre a prova da OAB. E aí, quando vocês pegarem o próximo simulado do exame de ordem que o cursinho vai fornecer para você, ou quando você baixar a última prova e for
refazer ela, fazer na sua casa, você vai pegar lá, vamos dar um exemplo de ética, o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética, você vai abrir e você vai falar assim, vou ler esse artigo diferente agora. Vou ler ele agora pensando que pergunta pode ser feita sobre ele e prestando atenção em cada inciso. Por que esse parágrafo está no parágrafo e não está no caput? O que ele quer complementar desse caput? O que ele quer trazer de exceção a esse caput? Entendeu? Então, você vai ler diferente. E aí eu tenho certeza que há uma grande diferença quando você for novamente testar a prova da ordem. E, gente, o que a gente está falando aqui é para sua aprovação. Nós queremos você comemorando e sentindo. Eu acho que eu desconheço alegria maior do que a alegria da aprovação. É algo assim, ó, inenarrável. É algo que talvez seja uma dos grandes marcos da vida da gente. E a gente precisa ter esses marcos importantes, porque são gatilhos de escopo e segurança quando as coisas não vão bem. Então, às vezes, na advocacia, nem sempre a gente tem decisão favorável. Então, às vezes, quando tem aquela decisão que não é tão boa, puxa, o que eu vou me escorar para fazer o melhor recurso que eu puder fazer? Passei no exame de ordem, entendeu? Acertei tanto na primeira fase, tanto... Eu sou digna de fazer o melhor recurso, sim, e mudar a cabeça dos embargadores agora para alterar essa decisão. Aliás, até um dos temas, né? Eu fico olhando sempre para trás com meus livros aqui, que eu vou lembrando um monte de coisa. Eu lembrei do Sócrates agora, lembrei da retórica, da nova retórica, do giro do auditório. Eu tenho um colega, um advogado criminalista muito famoso hoje, que ele foi fazer a primeira sustentação oral da vida dele. E aí, quando ele foi fazer a primeira sustentação oral, todo mundo fala, poxa, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele fez foi falar. Ele falou assim, olha, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar Vossas Excelências e dizer que essa é minha primeira sustentação oral. O que seria um ato corriqueiro para Vossas Excelências, para mim, é o marco da minha história. Então, antes de mais nada, eu já gostaria de me desculpar por qualquer deslize que eventualmente eu cometa. Todos os desembargadores que estavam ali de boa pararam para ouvi-lo. Por quê? Ele chamou a atenção da plateia com um elemento do quê? De caridade, piedade, inclinação. Fragilidade. Então, assim, existem elementos da retórica, da oratória que podem lhe ajudar. Na prova escrita, naturalmente não, mas gatilhos de convencimento. Isso é importante. E vocês muito bem observaram. O Sócrates foi perguntado por todos os seus discípulos, não é mesmo? À época, se tivesse Instagram, ele ia ter poucos. Ia ser o Xenofonte, o Aristófanes, o Críton e tal. Mas perguntaram para o Sócrates, para ele, mestre, qual é o caminho certo do conhecimento? E ele disse, o seu. Não queira repetir o meu caminho. Essa é a dimensão. Todo mundo é diferente, mas também você precisa ganhar a dimensão que você é diferente dos outros. E uma história de sucesso, eu vejo muita gente fazendo esses motivacionais, essas coisas filosóficas e tal, muitas vezes emprestando teorias e se apropriando delas. Mas o teu caminho, ele tem que ser o melhor. Naturalmente, você tem que também fazer escolhas. E isso é da natureza. Cada escolha vai ser uma renúncia. Quando você faz uma escolha, você renuncia a todas as outras possibilidades. Mas a realidade que você escolhe é apenas uma possibilidade. Então, por que não escolher a possibilidade da aprovação, do convencimento que você é advogado, de abaixar a sua ansiedade para aumentar a produtividade? Eu vi aqui alguém comentando isso, falou, eu sou muito ansiosa. Ansiedade nada mais é do que antecipar o futuro. Viva o presente, entendendo o tempo verbal no próprio nome, é um presente que foi dado a você. Em especial agora, que vidas estão se perdendo, pessoas estão doentes, e se você tiver com saúde, e eu torço e rezo, oro muito para que esteja, se tiver, viva esse presente de forma expandida. E a melhor maneira de conquistar o mundo hoje é você lendo, estudando e se aprimorando. Não é mais consumindo, nem saindo na rua, nem um olhando o outro. É você olhar para si mesmo. E isso vai te engrandecer. Eu sei que nós temos um tempo escasso. Eu já faço essa minha fala como minha fala de despedida e de encerramento, dizendo mais uma vez que eu fico sempre honrado de falar com vocês. Vocês são pessoas muito generosas e eu fico muito orgulhoso de poder continuar estabelecendo diálogos com professoras jovens, novas e que a gente sabe que é o futuro que vai existir no ensino, não só dos preparatórios, mas também das faculdades. Então, eu quero muito agradecer o convite de vocês, dizer que nós iremos sortear no perfil Advogadas do Futuro meu novo livro, que é O Erro de Kelsen. Então, vocês sigam elas.
elas vão colocar as regras e no meu perfil, @alvaroética, eu vou sortear o Estatuto da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina. @alvaroética, segue a foto que tem lá uma foto dos meus livros. Dos que curtirem a foto, eu vou fazer o sorteio. Gente, Professor Álvaro obrigado. tem esse jeito de deixar a gente emocionado e para a gente também ir partindo para o final. Pessoal, o ser é muito mais importante do que o ter. Não se compare, né? A comparação, ela pode ser o ladrão da sua felicidade. Então, é muito importante que a gente realmente viva o nosso caminho, que a gente dê o nosso melhor para aquilo que a gente se predispõe a fazer. Se é o exame de ordem que vocês querem, é aprovação, vocês querem ser advogado, comecem a partir de hoje ver isso sobre uma perspectiva diferente. Comecem a se ver nessa posição e não só o que isso vai acrescentar em você, mas que você possa ser o instrumento para auxiliar outras pessoas, que você possa ser realmente essa mudança que você quer no mundo, que você seja um portador de boas novas, que através do seu trabalho, através ali do que você faz, do seu ofício, você possa contribuir com a sociedade, você possa de forma ética, de forma exemplar, fazer com que outros momentos como esse que nós estamos tendo aqui, eles possam se expandir e se espalhar. A gente vai deixar mais uma vez para vocês o @ do Prof. Álvaro, Álvaro Ética. O nosso perfil é @advogadas do futuro. Toda semana nós estaremos aqui também com vocês, tentando conversar, trazer algo da advocacia, algo que está acontecendo. Sigam os nossos perfis, aquilo que vocês precisarem da gente, contem, porque assim, não tem alegria maior para um professor de ver o aluno indo bem, independente se a gente teve a oportunidade de dar aula ou não. A partir do momento que um aluno ele alcança o objetivo dele, muito de nós, de alguma forma, está ali também presente naquela vitória. E eu quero finalizar só dizendo o seguinte: façam tudo o que estiver ao alcance de vocês, tudo que vocês puderem fazer, para fazerem apenas uma vez, todo esforço e sacrifício. E eu digo isso de todo o meu coração, porque não tem frustração maior do que o aluno acertar 39 e falar assim, puxa, se eu tivesse acordado um pouquinho mais cedo no domingo, se eu tivesse não assistido a Netflix no sábado à noite. Então, assim, ó, vocês estão num momento que é um momento decisivo e um momento que eu diria que tudo isso que aconteceu no mundo proporcionou para você, candidato, um pouquinho mais de estudo, afiar um pouquinho mais o machado. Então, aproveite esse momento. Aproveite que, de alguma forma, tudo isso está acontecendo no mundo para a gente parar e é o momento de você se preparar. Momento de, às vezes, daquela reprovação que faltou um pouquinho de tempo para estudar, faltou fazer mais simulado. Esse é o momento. Faça tudo o que você puder fazer. Para chegar no dia das minhas falar assim, eu fiz tudo. Eu dei lágrimas de sangue, mas eu estou aqui com a melhor técnica, com o melhor tempo, com a melhor preparação. Porque eu tenho certeza que o seu consciente, o seu convencimento e a sua positividade vai ser muito maior. Quando eu falo assim, caramba, eu acho que eu podia ter estudado mais, é difícil. É difícil porque você já está declarando sobre você que o conhecimento que você tem não é suficiente e que muito provavelmente você não vai passar. E é isso que a gente não quer. Então faça tudo o que você puder para fazer uma vez só. E assim, o que a Cíntia falou é muito verdade. Quiser conversar com a gente, manda direct. A gente tem o maior prazer de conversar porque, afinal de contas, nós somos seres emocionais. Então, por mais técnica que a gente fale aqui com vocês, nós somos dotados de sentimentos, de emoções, e isso muitas vezes aflige a gente. E às vezes é necessário uma palavra de amigo, falar assim, ó, eu tô com você. Quando você estiver lá, lembre do jargão, eu tenho um jargão pessoal que acalma o seu coração, entendeu? Então, lembre-se disso, que estaremos todos os professores que têm aquela paixão realmente por ver o crescimento do aluno, e a nossa vontade é que os alunos vão muito além da gente e vai terminar, eu preciso encerrar, senão eu vai vou cair. sair. Ai, Tchau, beijo, gente! Tchau!